Preciso falar também sobre o Vasco tentando prorrogar a permanência de Felipe Coutinho. Já o Atlético Mineiro não quer mais fazer negócio com o Cruz Maltino. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as duas partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já abriu negociações com o Aston Villa para prorrogação do contrato de empréstimo de Felipe Coutinho. O vínculo se encerra na metade do ano e o Coutinho está fora dos planos da equipe inglesa. É bem verdade também que o Aston Villa precisa de uma compensação financeira para tentar diminuir o prejuízo. Isso porque o meio atacante brasileiro havia sido comprado por 106 milhões de reais. E o seu contrato com o Aston Villa termina na metade do ano que vem. Se ele for emprestado até dezembro ou até a metade do ano que vem, vai estar livre para assinar um pré-contrato com o Vasco ou qualquer outro clube, não garantindo nenhuma compensação ao time inglês. Vasco, você sabe, passa por dificuldades financeiras e não tem capacidade para gastar muito dinheiro, especialmente para um atleta de 32 anos de idade e que já custa 1,5 milhão de reais mensais. O Payet e o Coutinho são os donos dos maiores salários do Vasco, embora você já saiba por aqui, o Payet tem tudo para não ficar no Cruz Maltino. O contrato também se encerra na metade do ano. Desde que o Coutinho voltou por empréstimo ao Vasco, foram 18 partidas, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena segurar o Coutinho? Você prefere o Payet? Não ficaria com nenhum dos dois ou com ambos? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Já que o Bryan Palacios melou e o Lautaro Dias também não virá, qual atacante está mais avançado em negociações com o Vasco? André, sendo bem sincero com você, pessoal do Vasco sobre reforços tem prestado bem poucos esclarecimentos. E uma das justificativas é a seguinte: os caras do Vasco já têm enfrentado enorme dificuldade por conta de dívidas deixadas pela antiga gestão. A 777 fez com que o nome do Vasco no mercado ficasse bem complicado. Por exemplo, o Vasco estava tentando a contratação de um jogador do Atlético Paranaense, o Coelho. E o Furacão, depois de contratar o Léo Pelé, deixou bem claro que não negociaria o Coelho com o Vasco por causa das dívidas. O Palmeiras fez algo parecido em relação ao Rony. E existiram outras circunstâncias como essas. Então, a justificativa do Vasco já está difícil por conta dessa fama de mal pagador. Se o Vasco ainda deixar que o nome vaze, você cria e desperta a atenção de outros clubes, tá bom? Alguma novidade sobre as novas negativas do La Máquia, leia-se Leila, em não ajudar o Vasco com as garantias bancárias e o potencial construtivo de São Januário? Essa segunda pergunta do André Ataíde é bem boa. Sobre o potencial construtivo, eu vou tentar levantar alguma coisa. La Máquia e Leila Pereira tornaram-se personas não gratas no Vasco. E a curiosidade é que o Pedrinho faz boa parte da campanha amparado e escorado no La Máquia, que é o marido da Leila, o cara que dizem que manda de fato na Crefisa e na FAM, tá? O La Máquia pretendia comprar os name rights de São Januário. Depois, a coisa acabou migrando para a compra da SAF. E há quem garanta que o Pedrinho foi incentivado aí à justiça para tirar a 777
por uma orientação do Lamacchia, com a promessa de que ele teria interesse em levar a história adiante e comprar na SAF do Vasco. Essa chance de compra da SAF do Vasco pelo Lamacchia me foi confidenciada e confirmada por uma pessoa muito próxima do Pedrinho. Mas repercussão no Palmeiras foi muito ruim. Pessoas próximas a Leila não gostaram e a Leila pediu para que o marido desistisse dessa ideia. O Lamacchia acabou retirando o time de campo, tá bom? Ontem à noite eu vi nas redes sociais uma conta vascaína, NT Vasco, alguma coisa assim, afirmando que o Alexandre Matos havia feito proposta oficial ao Leonardo Jardim, o técnico não, o goleiro do Vasco, né, o Léo Jardim. E a ideia do Matos era contratar o Léo Jardim para 2026, ou seja, ele assinaria um pré-contrato a partir de julho e se mudaria para o Cruzeiro sem custos no primeiro dia do próximo ano. Eu mandei mensagem hoje cedo para o Matos garantiu que era mentira, que não tinha absolutamente nada. Eu só fiz a lembrança de que em 2018 o Matos fez um movimento meio parecido lá no Palmeiras. O Palmeiras tinha Praz e Jailson, que eram meio que incontestáveis, e o Matos foi buscar o Everton. Quase ninguém entendeu esse negócio, e o tempo acabou mostrando que o Praz e o Jailson tinham prazo de validade, enquanto o Everson assumiu a condição de titular e é até hoje peça super importante no Palmeiras. Mas o Matos negou negociação pelo Léo Jardim, atleta de 29 anos de idade, e o Cruzeiro publicou uma nota nessa quinta-feira para desmentir o João Xavier, né? Que é lá da Itatiaia. O João havia afirmado que o Cruzeiro estava atrás de um goleiro. Não é muito usual o Cruzeiro soltar uma nota para desmentir um jornalista, assim, né? Não é muito comum. Mas foi feito hoje, e não sei se tinha alguma coisa por trás. João Vitor Xavier, que trabalha na Itatiaia e também na CNN, o João havia cravado que o Cruzeiro tinha negociação por um goleiro, estava atrás de um goleiro, por indicação do Leonardo Jardim, e o Cruzeiro desmentiu tal informação, tá bom? Alguns lugares estão dizendo que o Marinacci Marinacci e São Paulo fecharam acordo. Você sabe de algo? Luiz, a última informação que eu tenho é de que São Paulo e Marinacci estavam trocando minutas de um pré-contrato. Confesso que nem sabia que havia necessidade de... Mas, enfim, como é um contrato muito longo, em geral o pré-contrato é um contrato mais curtinho, né? Mas como esse contrato é muito longo, imagino que até o pré-contrato seja algo grande. E a informação que eu tenho é de que as partes, o São Paulo e o Marinacci, estão trocando minutas. Olha, essa parte aqui a gente precisa alterar, essa parte aqui a gente precisa mexer, mas tudo se encaminha para um acordo, tá bom? Também por isso, o São Paulo, nessa semana, postou em suas redes sociais um parabéns ao Olympiacos da Grécia pelo aniversário de 100 anos. O Olympiacos fez aniversário, e o Olympiacos é um dos times do Marinacci, é o time do coração do Marinacci e da família dele, tá? Verdade que a oferta do Cruzeiro pelo goleiro do Vasco, dobrando o salário, o Alisson, o Cruzeiro chegou a emitir uma nota oficial nessa quinta-feira, e não é comum que o Cruzeiro faça esse tipo de manifestação. Quer ver, ó? Deixa eu pegar a nota oficial do Cruzeiro. Hoje de manhã, no vídeo, eu cheguei a contar para vocês que... Comunicado oficial, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Tá? Comunicado oficial e tal, e vou ler para vocês a nota. O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta nesse momento. O clube também aproveita para esclarecer que, em nenhum momento, o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro. Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual grupo para a disputa das competições no restante da temporada. A manifestação do Cruzeiro se dá depois que o João Vitor Xavier, da Itatiaia, cravou que o Leonardo Jardim havia pedido a contratação de um goleiro. A especulação sobre o Léo Jardim do Vasco no Cruzeiro foi feita ontem por uma conta que cobre o Vasco. E eu entrei em contato hoje cedo com o Matos, e o Matos disse que era uma piada, não tinha absolutamente nada, tá bom? Ouvi por alto você falar sobre o Vasco contratar. Deve ter um monte de jogador
do Inter, mas se lembram do Inter. O Neri Ramos, deixa eu ver se eu entendo. Ó. Ouvi por alto você falar sobre o Vasco contratar. Deve um monte a jogadores e ao Inter, mas só lembram do Inter. O Vasco deve para o Inter, o Vasco deve para o São Paulo, o Vasco deve para o Corinthians, o Vasco deve para o Atlético Paranaense, o Vasco é um dos clubes que mais devem no futebol brasileiro. Mas, Neri, eu tô aqui para não passar pano para ninguém, né? E comecei a live contando um pouquinho sobre todas essas dívidas e como isso tem atrapalhado o Vasco na busca por reforços, tá bom? Os clubes não querem negociar jogadores com o Vasco por conta dessa situação. Perguntei se Capasso, zagueiro do Vasco, pode pintar no América. Não há verdade no que foi publicado. Eu nem sei o que foi publicado, até porque a pergunta surgiu de vocês. Capasso, América. Deixa eu ver aqui, ó. Que foi publicado. Presidente do América nega interesse em Jean Davi e Capasso. América tem interesse... que tinham publicado que o América tinha interesse no Jean Davi e no Capasso. E o Cascardo está descartando. Deixa eu ver se no Jean Davi também descartado.